Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro dos Prazeres Proibidos do Federico Andahasi, que é um argentino que escreve, pelo que eu vi, alguns livros meio, não digo eróticos, às vezes considerados um tanto eróticos, mas assuntos polêmicos e tal, enfim. Esse livro especificamente, vou falar um pouco de como foi a leitura para mim. Eu li ele no Kindle, ele faz parte do Kindle Unlimited. Ele também é um daqueles livros que eu indiquei como livros físicos por menos de R$ 10. Interessante, eu acho que é um livro que vale a pena comprar ele, sendo R$ 10, ele vale a pena comprar o físico. Mas ele está disponível aqui no Kindle Unlimited, então eu li pelo Kindle Unlimited. E olha que coisa interessante, eu não só li no Kindle e no celular, né? Geralmente eu vou alternando aí as leituras, o que tiver mais perto na minha mão. Como eu li também pela Alexa do celular. Alexa, ler o livro dos prazeres proibidos. Retomando o livro dos prazeres proibidos. Ver aos privilegiados clientes. Durante o dia, naquele beco pavimentado, eram abertas as persianas das lojas dos fabricantes de cadastros, Alexa, cujos principais clientes Alexa, eram os barraqueiros da praça do mercado. Alexa, Mas, parar. Então o que acontece? Às vezes tem esses problemas com a Alexa, mas tanto no celular quanto pela Alexa mesmo, o aparelho, eu conseguia ouvir. O que eu fiz com esse livro especificamente? Eu fiz a experiência de ouvir no carro. Eu faço um percurso de 20 a 30 minutos para me deslocar de casa até o trabalho e do trabalho de casa para casa. Então eu tenho esses 20, 30 minutos que eu fico no carro, no trânsito. Se tiver trânsito, eu demoro uns 40 minutos. E aí de manhã eu gosto de ouvir notícias mesmo, né? Inclusive sobre o trânsito. Mas quando eu já peguei assim a notícia que eu precisava para fazer meu caminho para ir até o trabalho, eu pegava e colocava a Alexa para ler o livro para mim. Durante uma semana eu fiquei lendo meia hora do livro no carro e lia quando podia nos lugares que eu estava esperando, numa fila, enfim, alguma coisa do tipo. Essa experiência de leitura foi bem interessante para mim. Eu nunca tinha testado nada parecido e eu gostei bastante, assim, de ter essa facilidade, né? Então eu li o livro tanto no celular quanto no Kindle, quanto ouvindo Alexa. Isso foi, uma mão na roda pra mim. Eu testei o Storytel e aí deu uma brochada porque tinha umas vozes assim nos livros que, sei lá, eu não curti. Então mesmo que seja essa voz mecânica da Alexa, pra mim, como quando a gente escreve alguma coisa no Google e ele lê uma frase assim, uma voz bem eletrônica, sem entonação nenhuma, mas pra mim funcionou muito bem. Ou quando eu tava lavando louça, eu colocava a Alexa pra ler o livro pra mim, enfim. Essa foi uma experiência de leitura já diferente. Agora vamos falar do conteúdo em si. Nesse livro a gente tem uma biografia romanceada aí, né, do Gutenberg, que foi aquele cara que aperfeiçoou a prensa de uma forma que a gente pudesse copiar livros e folhetos, enfim, de uma forma muito mais rápida, né? Enquanto só tinha a única forma de copiar livros era do jeito que a gente aprende na escola, né? Você olha ali e copia, olha e copia, vai escrevendo na mão mesmo e copiando o livro. Então, às vezes o livro demorava 1, 2, 3 anos para ser copiado, uma cópia de um livro, enquanto que com a prensa, de repente, um mês você conseguiria fazer um livro inteiro de 1000 páginas, né? Era uma forma bem manual. Porém, claro, foi o início da prensa como a gente conhece hoje, né? Até chegar na impressora atualmente. Tinha outras pessoas trabalhando no aperfeiçoamento aí das cópias dos livros, enfim, dessa cópia mais rápida. Porém, o Gutenberg foi o que realmente fez aquela coisa fina, sabe? Aquela coisa que realmente parecia que era a mão de alguém que tinha copiado o livro. O problema do Gutenberg é que ele não sabia administrar muito bem, então ele só se deu mal nessa vida. Eu acho que lá pro finalzinho da vida que ele começou a ter alguma vida mais confortável financeiramente, porém ele não sabia fazer negócio, isso é óbvio, né? Tanto na realidade quanto aqui na ficção também está bem explícito isso. Então tudo bem, a gente vai ter essa parte do Gutenberg, de como foi o começo dele para desenvolver esse tipo de cópia. Ele era uma pessoa muito habilidosa para fazer moldes e para fazer, como que chama? Não vou lembrar o nome agora, mas ele era uma pessoa muito habilidosa. E assim, na época dele era até meio bruxaria
a pessoa conseguir fazer o que ele fez. Então vamos falar um pouco sobre a época dele também. A gente está aqui na Idade Média, numa época em que as mulheres são obrigadas a se casar com quem a família decide, numa época que não existe, como é que chama? Numa época que não existe vigilância sanitária, né? Não existe higiene pessoal, é uma época que a gente ainda não tem energia elétrica, né? Uma época assim, meio das trevas mesmo. E então que, como eu disse, até essa forma de se copiar mais rapidamente algum livro é considerada até bruxaria, não é nem considerada assim alta tecnologia. Tanto que nessa época também se acreditava que a Bíblia, por exemplo, não poderia ser algo divulgado aí para as grandes massas, né? Só os padres ou grandes pensadores, né? Grandes pensadores aí, filósofos e pessoas letradas poderiam ter acesso a certos livros, porque as pessoas não eram capazes de pensar por elas mesmas, né? Elas poderiam de repente ser aí, como é que chama? Elas poderiam de repente interpretar de uma forma errada e passar todo o conhecimento de uma forma totalmente diferente do que os padres sabem fazer, né? Algo do tipo. Paralelo com a história do Gutenberg e de como ele não sabe lidar com o negócio e como ele está ali escondendo a invenção dele, né? A gente vai ter em paralelo o mosteiro, como é que é? Da Sagrada... Emi, não mexe! Então, paralelo à história do Gutenberg, de uma forma romanceada, né? A gente vai ter também a história do mosteiro da Sagrada Canastra, que na verdade é um bordel de luxo, em que tem vários rituais. Não é que você chega lá, escolhe uma mulher e vai pro quarto com ela. Não, não é só isso. Você chega, as mulheres se fantasiam de uma forma diferente ali, né? Tem um ritual antes dessa escolha e aí sim depois você vai para, né, tal lugar. Então assim, o que acontece em paralelo é que a gente está tendo o julgamento do Gutenberg, porque de alguma forma descobriram aí que ele tinha falsificado uma Bíblia. Então a gente está tendo o julgamento dele, e não é um julgamento assim, ó, você está preso por falsificação, é tipo, você está sendo preso por bruxaria, né? Porque afinal só uma mágica, alguma coisa do mal conseguiria fazer uma cópia tão fiel da Bíblia, sendo que ele não escreveu ali, né? Não copiou com as próprias mãos. Paralelo a isso, estão acontecendo assassinatos dentro do mosteiro das... Como é? Dentro desse mosteiro, desse bordel, desse puteiro. E os assassinatos são bem bizarros, porque além de matar a mulher, o assassino tira a pele dela. Então essa é uma característica bem marcante. A gente fica pensando se é um serial killer, porque, bom, porque ele está atacando as mulheres, talvez tenham vários motivos, né? Mas então ele só ataca as mulheres daquele prostíbulo, e ele só ataca as mulheres que a gente vê que tem ali uma certa liderança, né? Quem cuida desse bordel é a Uva. É um nome meio sugestivo, né? Uva. Isso. A Uva é uma senhora que cuida desse lugar, faz a instrução das meninas que chegam. Ela é realmente a dona de todo o negócio. Então aqui nesse livro a gente tem algumas discussõezinhas aí sobre, por exemplo, a evolução da prostituição na história, de como antes era uma coisa até meio que sagrada e depois ela foi virando uma coisa assim vulgar, até esse ponto aí que os homens têm que se esconder para entrar no lugar, no bordel, sendo que antigamente era até uma honra estar junto de alguma mulher e ter tanto prazer assim, enfim. Eles fazem uma adoração a Ishtar, que é uma deusa aí do sexo, digamos assim, do prazer, né? Então é bem interessante como o autor fala sobre esses dois assuntos. O assunto do sexo em si, da prostituição, apesar de que ele deixa muito de lado, ele fala no começo, ele depois vai para a história do Gutenberg, que é interessante essa história da prensa, da escrita, do conceito da onde os livros devem chegar, para quem devem chegar, né? Então passa desde o começo da prensa até onde o livro deve chegar e para quem deve chegar. E aí ele volta para a história do mosteiro da Sagrada Canastra e dessa forma as duas histórias se entrelaçam. Eu gostaria
que a história do Gutenberg ela é muito bem explicada, é muito bem explorada, eu diria, né? Só que quanto ao mosteiro da Sagrada Canastra, ela fica meio de lado a história, sabe? A história fica meio de lado, então fiquei meio assim porque eu gostaria que fosse mais explicado. Tem uma explicação longa sobre a uva, sobre toda a evolução dela, mas acaba que a gente sente que teria que ter um pouco mais. O desfecho dos assassinatos existe no livro, é muito interessante, mas como eu disse, faltaram explicações. E a história do Gutenberg é bem interessante, tem muita ação. Tá rolando o julgamento dele sobre as acusações dele de falsificação, entre outros. Porém, ele no julgamento ele vai se lembrando como ele teve contato com a escrita, com a prensa, como foi o primeiro desenvolvimento dele, onde ele está fazendo e tudo isso, como ele chegou aos associados dele. Então, assim, essa parte é muito interessante e aí bem detalhada até, né? Como eu disse, é uma biografia romanceada. E aí essa parte do prostíbulo que ficou faltando, sabe? Eu acho que tem passagens muito interessantes sobre todo o ritual que elas fazem lá, porém ele explicou assim, no começo, aí vem a história do Gutenberg, aí vem a história do mosteiro da Serra da Canastra, ó, da Sagrada Canastra. E acaba que o Gutenberg ocupa grande parte do livro. Tem algumas cenas hot, mas não que seja para dar uma apimentada, eu acho que é para, claro que também dá, né? Mas eu acho que é mais para explicar toda essa falta de pudor. Então eu acho que sim, serviu. E tem umas coisas assim bem explícitas e que cabem, mas que cabem aí em todo o ritual que o mosteiro e as mulheres ali cultuam, né, e tal. Então é legal, mas faltou aquele aprofundamento, foi o que eu senti. É um livro que eu dei 3,5 estrelas, porque a história do Gutenberg é contada assim de uma forma muito interessante. E a parte das mulheres, mesmo tendo faltado assim alguns detalhes a mais, achei interessante também, principalmente toda essa parte da deusa Ishtar, que ele comenta aqui, Ishtar, ou Ishtar, não sei como fala. E é isso então, gente. Se vocês leram, eu vi que esse livro assim é bem antiguinho. Se vocês leram aí, vamos conversar aí nos comentários. Me digam o que vocês acharam, se tem curiosidade, se não tem. Eu acho essa parte assim, a época medieval é muito interessante, apesar dela ser bem cruel. Fala sobre Gutenberg, parte interessante, lembrando que é uma ficcionalização, né? Não é a história real do Gutenberg. E falam um tanto do erotismo aí, da história da prostituição mesmo. Então é interessante por esses pontos, porém poderia ser um pouco mais aprofundado. Como eu disse, esse livro está no Kindle Unlimited. Se você quiser assinar aí, use meus links também. Depois eu vou fazer um vídeo aí sobre os livros que eu ando lendo no Kindle Unlimited. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.